Camelot Editora apresenta 365 reflexões estoicas. Marco Aurélio, Sêneca, Epicteto e outros mestres da filosofia estoica apresentam seus ensinamentos em mensagens para refletir e se inspirar todos os dias. Narrado por Matheus Prado. Prefácio. O estoicismo, filosofia de 2000 anos, vem sendo cada vez mais procurado como resposta para lidar com um mundo tomado pelo caos. Angústia, insegurança, medo, ansiedade e depressão estão entre os males que regem a vida moderna, povoando as mentes com emoções negativas que acabam por desorganizar a vida e causar incontáveis transtornos, os quais, uma vez fora de controle, resultam em intenso sofrimento. Os estragos na saúde mental se devem, em boa parte, a um mundo de incertezas pautado pela superficialidade, onde tudo muda com uma rapidez assustadora e os valores são dissolvidos facilmente, cenário que se agravou de maneira alarmante com a pandemia de Covid-19, que aumentou consideravelmente o número de casos de depressão e ansiedade da população em todo o mundo, resultado do isolamento, da solidão, das preocupações financeiras e da intensificação do luto. Frente a tantos obstáculos internos e externos, o estoicismo atua como uma terapia antiga eficaz contra os problemas modernos. Isso porque esses ensinamentos de ordem ética são direcionados à prática do cotidiano, fornecendo preciosos conhecimentos para lidar com as adversidades e formular reflexões acerca da felicidade e do bem-viver. Portanto, sejam quais forem os motivos que causam desânimo, angústia e tornam a nossa vida infeliz, essa escola de pensamento nos ajuda a vencê-los. Desde tempos remotos, grandes pensadores se questionam sobre o que significa ter uma boa vida e como alcançá-la. Felizmente, como afirmou Sêneca em Sobre a Brevidade da Vida, as obras que a filosofia consagrou não podem ser arruinadas pelo tempo. Parte desse saber atemporal está reunida nesta obra, que contém 365 das mais importantes reflexões para viver de maneira tranquila, plena e feliz. São verdadeiras pérolas de sabedoria milenar que podem ser consultadas todos os dias do ano e que vão estimular um novo olhar sobre a vida e até mesmo sobre a morte. Diante de tempos tão difíceis, que a luz da sabedoria estoica traga a chave para a transformação interior e que, a partir dessa reforma íntima, passemos a questionar mais a nossa consciência sobre os nossos atos, descortinando o véu que cobre a razão e trabalhando, cada qual, para a construção de um mundo melhor. Boas reflexões. Priscila Cipans. Uma breve introdução ao estoicismo. O chamado período helenístico foi caracterizado pelo domínio do Império Macedônico sobre os gregos, primeiro com Filipe II e, após sua morte, com seu filho Alexandre o Grande. O Império Alexandrino levou a cultura grega para todas as regiões que conquistou, influenciando não só a política, mas a forma de pensar nas nações conquistadas, dando início a uma cultura híbrida. Esse período deu origem a várias escolas de pensamento, entre elas o estoicismo, cuja ideia de felicidade, eudaimonia, está diretamente ligada à tranquilidade e imperturbabilidade, ataraxia, assim como ao domínio sobre si mesmo e à aceitação do curso natural dos acontecimentos. A filosofia helenística é caracterizada pela busca e alcance da sabedoria. Os filósofos helenistas eram tidos como verdadeiros sábios. A escola estoica foi fundada em 300 a.C. por Zenão de Cítio, um pensador que se estabeleceu em Atenas. Estima-se que tenha chegado a Atenas por volta de 311 a.C. Discípulo de Crates de Tebas, o cínico, integrou muitos conhecimentos à sua linha de pensamento, entre eles a ideia de que o sábio deve viver de acordo com a natureza e em comunhão consigo mesmo. Zenão teria assimilado ainda lições dos platônicos Polemão de Atenas e Xenócrates, bem como de Estilpo e Diodoro Cronos, começando a ensinar publicamente junto ao pórtico da pintura,
local situado em Atenas, onde os membros da escola se concentravam para filosofar. No livro Iniciação à História da Filosofia, dos pré-socráticos a Wittgenstein, Danilo Marcondes explica que o termo estoicismo deriva do grego stoa poikile, que significa pórtico pintado. Após a morte de Zenão de Cítio, sua doutrina estoica foi elaborada e disseminada por seus discípulos, Cleantes de Assos e Crisipo de Solos, além de líderes da escola estoica como Diógenes da Babilônia, ou da Seleucia, que fez importantes declarações sobre o objetivo da vida, os princípios da ética e a razão colocada em prática, conceitos determinantes para essa corrente filosófica. Entre os alunos mais famosos de Diógenes está Antípatro de Tarso, cuja visão filosófica não chegou a conquistar grande reputação, a não ser pelo testemunho de outros filósofos que elogiaram a sua obra, entre eles Plutarco, que o considera entre os principais filósofos estoicos, ao lado de Zenão e Cleantes. Antípatro é o último filósofo do período que ficou conhecido como estoicismo antigo. Princípios estoicos. O estoicismo concebe a filosofia em três partes principais: a física, o estudo da realidade; a lógica, o estudo do pensamento e do modo como aprendemos a realidade; e a ética, a reflexão sobre o comportamento humano, cuja relação se aplica por meio da metáfora da árvore, na qual a física é a raiz, a lógica, o tronco, e a ética, os frutos. A parte mais importante seria a ética, já que se refere aos frutos que podemos colher da árvore da sabedoria. No entanto, esses frutos não existiriam sem a raiz e o tronco dessa árvore. Essa ideia está ligada à relação que o estoicismo estabelece entre a física e a ética, bem como a convicção de que o homem é um microcosmo, ou seja, um pequeno universo dentro do todo, o macrocosmo. Logo, para os estoicos, somos todos parte do cosmo, e cabe a nós entender qual papel nos é devido, ou seja, precisamos encontrar o nosso modo adequado de agir. E quanto mais ciente o homem estiver a respeito do que deve fazer de acordo com essa estrutura cósmica, melhores serão suas ações. O principal conceito para a ética estoica está focado na virtude. É por meio dela que o estoico sai em busca da sabedoria que vai guiá-lo em suas condutas morais e éticas. E a conduta ideal está vinculada à natureza, cujos princípios regem a harmonia do cosmo. Acredita-se que a natureza dá ao homem as condições necessárias para que ele a siga. Dessa maneira, o homem consegue agir naturalmente quando seus valores estão em consonância com seu próprio ser. É assim que ele pode se tornar virtuoso e alcançar a felicidade. Tal perfeição é difícil de ser atingida, mas, mesmo assim, sua busca deve ser incessante. Mas não raramente, o homem não segue sua própria natureza porque se deixa levar pelas paixões ou emoções. Segundo os estoicos, as paixões são perturbações da alma que levam o homem a agir de modo incorreto. São divididas em três categorias: boas, más e indiferentes. As boas e más são, respectivamente, as virtudes e os vícios. Todas as demais são indiferentes. Entre as virtudes estão a sabedoria, a justiça, a coragem e a autodisciplina. Quanto aos vícios, ganham relevância a ignorância, a injustiça, a covardia e a indulgência. As indiferentes podem resultar tanto no bem como no mal, dependendo de como forem empregadas. Exemplos disso são a riqueza, a saúde e o prazer. Isso porque a riqueza na mão de quem não sabe empregá-la, por exemplo, pode se tornar inútil e destrutiva. A saúde nem sempre pode ser considerada um bem, uma vez que a doença, seu contrário, é capaz de levar o homem a valorizar muito mais a sua vida. Já o prazer tem o poder de escravizar e até mesmo destruir os homens. O alcance da felicidade, portanto, consiste em lapidar o comportamento de maneira racional a fim de dominar as paixões. O estoicismo romano. O chamado médio estoicismo tem, em grande parte, seu cenário em Roma. Panécio de Rhodes, discípulo de Antíparo, não somente conquistou grande influência na
Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.